Bem-vindos ao Imara Cash, esse projeto que nasceu no coração de Deus e agora estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virão. Vamos receber pessoas maravilhosas com histórias incríveis. E você fica ligado, se você ainda não é inscrito no nosso canal, curte, compartilha e roda a vinheta! Oi, gente, estamos de volta e antes de eu apresentar essa pessoa maravilhosa, muitos de vocês conhecem, muitos conhecem mais ou menos, mas com vocês, Pastor Saulo. Oi. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer imenso recebê-lo aqui, é uma honra. Rapaz, tudo bem, Flavinha? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, eu fico honrado, estou muito feliz, porque esse é um projeto que inicia hoje. Eu sei que tem muita coisa boa, muita coisa de Deus que vai ser compartilhada, então vou reforçar de novo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like, não é assim? Isso! A gente vai aprendendo como é que faz. Isso Esse negócio de aí. internet, apesar de estar há bastante tempo, a gente está se inserindo agora nesse novo meio, e eu creio que todos os meios são para ser usados para compartilhar a palavra e experiências. Então, feliz, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos nessa, a Isso. conversa vai ser boa. Vai sim, vai sim. Então, pastor Saulo, como posso falar? Pastor Saulo, como o senhor gostaria de... Fique à vontade. Já estou acostumado a ouvir Saulo, por causa que tem as pessoas que a gente sempre trabalhou junto, que me conhecem há bastante tempo, pastor Saulo, mas fique à vontade, do jeito que você achar melhor. Sim. E para a gente iniciar, já tocou nesse assunto de pastor, Saulo. Quem é o Saulo? Quem é o Saulo? Boa pergunta. Então, Deus ele tem me feito entender um pouquinho de identidade em relação ao longo do tempo. E Deus me fez refletir um pouquinho sobre isso, Flávia. Quem é o Saulo sem ter o nome pastor na frente, ou se tem o nome adorador, né, por ter esse chamado também, quem seria? Então, eu tenho me buscado em Deus entender a identidade do Senhor, essa identidade de filho, né? Então, hoje eu sou casado, né? Graças a Deus, um beijo aí, meu amor. E tenho 2 filhos maravilhosos, e o Senhor tem me levado a esse lugar. Então, o Saulo nada mais é do que um filho de Deus, um cara que, assim, eu tenho ao longo do tempo a gente vai se descobrindo coisas novas, né? Sim. Então, tenho sempre tentado, uma das coisas que eu sempre busquei na minha vida, é ser alguém que manifeste os frutos. Então, assim, todo mundo que me conhece vai falar que eu sou um cara paciente e calmo. Não sei se eu sou tão calmo, não sei se eu sou tão paciente, mas enfim, é isso. Eu, como uma de suas ovelhas, gente, eu sou ovelha dele, eu posso dizer que sim, ele é uma pessoa extremamente calma. Mas, além dessa calmaria, tem momentos que deixam assim, o Saulo irritado? Tem. Tem. Se perguntar para meus filhos, então, minha esposa vai saber que tem. Sim. Existem algumas coisas assim que me tiram do sério, mas eu sempre tento, mesmo saindo do sério, e é uma das características minhas, mesmo saindo do sério, você vai ver eu com essa tonalidade. Assim, tem momentos que você dá principalmente para os filhos, né? Sim. Então, tem. Mas eu sempre tento manter, mesmo irritado, mesmo perdendo a paciência, com a tonalidade de voz sem agressão. Sim, eu acho que o que você fala, a forma que você fala impacta muito mais do que propriamente você está falando. Verdade. E voltando para esse meio, né, espiritual, eu queria saber do Senhor como foi, né, que aconteceu, assim, porque todo mundo tem aquele momento assim. Eu não sei se o senhor nasceu em lar cristão. O senhor nasceu em lar cristão ou já? Então, em relação à minha história com o Senhor, minha mãe, a pastora Maria, que vocês vão ter a oportunidade aí de também conhecê-la um pouquinho mais, ela foi para a igreja, eu era novo, eu não nasci não, quando eu nasci realmente ela ainda não estava nos caminhos, minha família ainda não estava, mas ela começou aí, eu era bem novo, então eu lembro de ir para a igreja com os meus 6, 7 anos, e aí eu conheço o Senhor nessas idas, né, e
com 9 anos, eu levanto a minha mão e eu até aconselho os pais, enfim, a gente precisa orientar os nossos filhos em relação a isso. Não é só ir à igreja, né? É conhecer o Senhor de verdade, aceitar Ele, enfim, fazer a aliança. Então, com 9 anos, eu faço essa aliança com o Senhor, conheço Ele. E tem algo interessante, eu até vou compartilhar isso, porque eu acho isso muito incrível, porque sendo pastor hoje, eu espero ver muito isso. Uns 10 anos de idade, eu atormento o meu pastor, literalmente. Atormentei ele assim ao ponto de ele falar: moça, eu vou batizar esse menino porque eu não aguento mais ele no meu pé. Então eu falava para ele: eu quero ser batizado nas águas, eu quero ser batizado. Ele falava: você é muito novo, enfim, né? Porque o batismo nada mais é do que uma aliança feita, uma remissão de pecados, enfim, tudo isso para uma nova vida. Ele falava: você tem certeza que é isso que você quer? Então, desde novo, sempre fui muito decidido em relação àquilo que eu queria com Deus. E isso, sua própria vontade, não tinha ninguém não, ali? Inclusive, a minha mãe, enfim, meu pai na época, os líderes que acompanhavam, falavam assim: cara, você é muito novo, espera mais um pouquinho e tal. Né? E eu falava: não, eu sei o que eu quero. Então, eu atormentei ele. Falei: cara, vou te batizar. Então, eu batizei, fiz aliança com o Senhor aos 9. Fui batizado nas águas aos 10. E aí, a partir disso, eu começo uma caminhada nova. Muito novo, num chamado de adoração. Enfim, a música sempre me chamou a atenção, a questão da palavra. Mas aí, aos 12, eu encontro com o Senhor, eu recebo o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas. E aí, a partir disso, minha vida realmente começa bem diferente. Então, esse encontro, porque toda pessoa tem aquele encontro, né? Aquele dia maravilhoso que o Senhor vem, né? E faz aquela acontecer. E, então, esse encontro, né, que o Senhor teve foi com uns 12 anos, então. Realmente, aquele encontro. Aquele que você fala assim, é inesquecível. Sim. Eu lembro de como eu acordei esse dia, eu lembro de como a gente estava na reunião na época, eu lembro de tudo isso. Como marcado. Foi, assim, esse momento? Eu lembro da gente levantar e ir para um local de oração pela manhã, era umas 9 da manhã. O pastor ministrou, a gente entrou em oração mais ou menos umas 10h30. Eu lembro de tudo esses detalhes porque realmente me marcou. E aí, de 10h30 para 11 horas da manhã, na oração, o Senhor foi e me alcançou de uma forma poderosa. E durante esse período, nessa trajetória dos 9 anos, né, até agora, o senhor tem o chamado, né, de pastoreio, mas também tem o de ministro de louvor, né, é uma coisa que a gente vê, a gente que é ovelha, né, vê que o senhor ama, né, tá nesse meio. Sim. Louvor, música, adoração. Como que é isso? Como que é servir ao Senhor dessa maneira, de louvar a Ele? É incrível isso, Flávia, porque se a gente for olhar hoje, se eu for olhar hoje para a minha vida, eu consigo entender muito o chamado de pastoreio de Deus na minha vida. Até me lembro de contar uma história interessante quando eu era mais novo em relação a essa questão do pastoreio. Mas a música, ela sempre me chamou a atenção, desde novo. Então, eu lembro, falando um pouquinho de histórias, né? Eu lembro quando eu fui marcado, tinha uma igreja do lado da minha casa, foi estabelecida, acho que eu tinha 11 para 12 anos, eu nem era, enfim. E eu lembro até hoje, nem sei se ele ainda está vivo, enfim, não sei, mas se você tiver, irmão Antônio, eu lembro o nome dele até hoje, ele cantava, assim, era uma igreja pequena, e ele cantava no playback na época, sabe? E ele cantava aquela música assim: cada vez que a minha fé é provada. E ele cantava nessa tonalidade, assim, ele tinha uma voz bem forte, grossa, e eu ouvia ele, eu falava: cara, eu quero cantar igual esse cara. Eu achava bonita a voz grossa. E a primeira música que eu cantei foi exatamente essa só que não foi com playback, enfim, mas foi essa, a voz apenas, sem instrumento. E eu cantei. E aí, a partir daquilo, eu falei: cara, é isso que eu quero. Aí o senhor se apaixonou. Apaixonei pela música. A partir dos 12 eu comecei a aprender a tocar um pouquinho de violão. Sim. Hoje o senhor toca alguns instrumentos? A gente finge que toca violão, a gente finge que toca guitarra, a gente finge que toca um pouquinho de teclado. Quando precisa, a gente acaba dando um apoiozinho e tal. Sim. Mas, assim, você falar assim, onde você flui é com violão. Então, bota um violão na mão, a gente esquece hora, a gente esquece tudo e vai embora. E é um prazer, né? Você acha uma coisa tão interessante dessa questão do prazer, do chamado, que quando eu estou com o violão e adorando, eu não lembro que eu sou pastor,
eu não lembro que eu sou pai, eu não lembro que eu sou esposo, eu não lembro que eu sou o Saulo, eu lembro apenas de Deus. Entrega, É um uma momento entrega. de entrega que eu consigo me desconectar de tudo que é humano. Literalmente, se eu tiver com o maior problema da minha vida, eu lembro que uma das coisas que me fez superar bastante a morte do nosso segundo filho, que acabou infelizmente falecendo, foi a adoração, porque era um momento em que eu conseguia esquecer de todas as coisas e me conectar com o Senhor. Sim, o senhor tocou num assunto assim bem delicado, né? Muitas pessoas sabem desse acontecido, né? Algumas não. Mas como foi assim para o senhor, onde o senhor viu Deus dentro disso, desse acontecimento, né? O senhor em algum momento questionou, mas por quê? Então, esse acontecimento na nossa história, em nenhum momento ele passa por algum tipo de questionamento, né? Era um desejo que vem o segundo, né? Vem o Antônio Azaf primeiro, depois vem o Noah e Deus recolhe ele, né? A gente passou por um período bem complicado, enfim, ele teve que passar por 2 cirurgias bem difíceis, cirurgias nos pulmões, então, e a gente no hospital, a gente passa pelo momento, vou te falar, a dúvida ela realmente ela vem, a dor da perda ela vem, mas o questionamento, eu acho que pela estrutura que a gente já tinha espiritual, tanto eu como ela, a gente não passou por ela, por esse lado do questionamento. Eu lembro de que quando acontece, né, que eu recebo a notícia, enfim, foi bem impactante isso. Eu acho que a gente deita, ele fez a cirurgia umas 2 horas da manhã, e a gente volta para o quarto no hospital, e aí a gente deita. Eu acho que naquele momento, algo, assim, enfim, dentro da gente já meio que apontava. O Espírito Santo, ele é tão cuidadoso nos detalhes, que ele nos levou para esse lugar de cuidado. Aí eu lembro muito que a gente não conseguia dormir direito, enfim, e na hora que ela consegue cochilar um pouquinho, acho que era amanhecendo, eu lembro do enfermeiro batendo na porta e me chamando. E quando eu levanto, o Espírito Santo já fala para mim que ele já tinha levado Caraca, fica à vontade. que ele já tinha levado o Noah. E aí eu fiquei na porta da UTI, a médica vem, conta o fato, né? E volta, conta para Laira. E naquele momento, eu não esqueço disso. Não é um momento, aquele momento que a gente se abraça no quarto, a gente fala muito, a gente pede muita força para o Senhor. E é interessante que, ao mesmo tempo, a gente direciona a nossa oração para o Antônio Azaf. Naquele momento, o nosso olhar, assim, a gente entendia a dor que a gente estava passando, mas a expectativa que ele tinha, enfim, como ele recebe o nascimento dele. Sim. Então, o nosso olhar volta muito, a gente começa a orar muito sobre ele. Senhor, alcança o coração dele, faça com que ele entenda, enfim, coisas nesse sentido. E eu quero relatar isso porque para mim foi muito forte, né? Eu entro no quarto, na UTI onde ele estava, a médica pergunta se a gente queria ter algum contato antes de fazer os procedimentos e tal. E eu pego ele no meu colo, né? Eu olho cada detalhe do corpo dele, a unha, o olho, assim, tudo com ele no meu colo. E aí, no meio da UTI, enfim, eu pego ele no meu colo, levanto ele e eu começo a cantar no meio da UTI. Te agradeço, meu Senhor. Uau. E eu choro, claro, muito. Sim. Mas naquele momento o Espírito Santo ele começa a trabalhar muito no meu coração a respeito de tempo. E eu queria falar para você que está nos assistindo, seja qual for o tempo que você esteja vivendo, viva de verdade esse tempo. Deus me ensinou algo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a estação de chuva, ela só passa quando a chuva acaba. E, infelizmente, muita coisa na nossa vida não passou ainda porque a gente não viveu o tempo que tem que viver. Então, se você está passando por um tempo de choro, de luto, chore.
Eu aprendi isso. Chore. A gente chorou. Eu, a Laira, assim, minha mãe, meus irmãos, enfim, todo mundo que estava, Todos, né? a mãe dela, enfim, todos os familiares, né, os amigos, a igreja ajudou bastante nisso. A gente chorou, tinha que chorar. No sentido de, vamos chorar de dor, então vamos chorar de dor. É tempo de luta, a Bíblia diz, se for para chorar, então chora. A gente muitas das vezes tenta reter isso, enfim, e para Se terminar, mostrar de forte, né? e para terminar um pouquinho dessa questão, desse relato da nossa vida, que foi algo, quando a gente está indo para o cemitério, e aí estava no carro, na época eu lembro que nós somos 3, né? Pastora Maria, Pastor Marcos e eu. Pastor Marcos na época não pôde ir, enfim, realmente ele tentou, não conseguiu. Aí estava no carro, eu, a Laira, a minha mãe, eu não lembro quem estava dirigindo, enfim, mas a gente indo para o cemitério, ela virou para mim e falou assim, como que você quer fazer? E para mim isso marcou, porque eu estava indo e eu olhei para ela e falei assim, ela falou, se você quiser, eu faço, né, toda a parte Sim. Eu falei assim para ela, mãe, se eu sou pastor para os de fora, eu sou pastor para os de dentro. Caraca. E eu vou fazer. E aí, com muita dor no coração, enfim, eu consegui Fazer. trazer toda essa parte, né, que é necessária. E foi todo mundo, enfim. Mas o que eu quero deixar de relato nessa parte de tudo isso é que não questione a Deus os porquês. A gente não vai encontrar resposta. Agora, os para quê, talvez eles venham. Eu ainda falo talvez porque o Senhor a gente não pode. Mas sabe uma coisa interessante que eu queria relatar? Sim. É que depois disso, as experiências que eu tive em relação a sepultamento, luto de outras pessoas, vieram mais fortes. E eu costumo dizer que as nossas maiores dificuldades fazem com que a gente se torne em autoridade naquilo que a gente pode falar. Então, se você está passando por um problema, entenda, Deus vai te chamar para ajudar outras pessoas nisso. Então, de uma certa forma, a gente consegue levar uma palavra de consolo, um abraço, uma oração, hoje de uma forma muito mais efetiva sobre a vida daqueles que têm precisado do que antes. Então, e só para deixar relatado, a nossa oração por ele foi tão forte, assim, tão voltada, que eu lembro que quando a gente foi explicar para ele, né, o que tinha acontecido, ele virou para a gente e falou assim, o Noah está com o Papai do Céu. Caraca. E é interessante que vira outra, né, volta, ele lembra dele. Ele lembra dele, ele fala dele. Ele fala, e aí de vez em quando ele fala, nossa, o Noah, Papai do Céu, não sei o quê, então... E aí está pedindo outro. Sério? Pede outro Ó, em tempo breve. Então, está nos projetos do Senhor aí. Olha, coisa linda. Muito, muito... Eu fico emocionada, sabe, com Eu tudo fiquei me isso. segurando aqui. Porque, assim, como foi tudo muito um cuidado, né? Mesmo com a perda, mesmo com todo o acontecimento, Deus cuidou, né? Deus teve aquele cuidado, né? De acalmar, de tranquilizar e perderam, né? Não foi uma perda, né? O Senhor reteve, mas teve um ganho, né? O Senhor ganhou mais uma filhinha, né? Uma mocinha. Vem uma moça Sim. Para a gente, incrível, porque é alguém que acompanha a nossa história, né? Sim. E veio para ficar e tem colaborado bastante com a igreja, tem colaborado bastante, alguém que a gente ama, cuida. Sim. E vemos um propósito de Deus na vida dela. E é muito lindo como Deus faz as coisas, né? É uma coisa inexplicável, né? Só a gente não como aquela música, ninguém explica Deus, né? A gente só fica ali e espera tudo acontecer, né? Sim, exatamente. Mas é um relato assim muito, eu fiquei mesmo assim bem emocionada mesmo. Então, use o seu chamado como força nos momentos que você estiver. Então, a adoração me ajudou bastante. Foi, né? Nesse momento. Me ajudou muito. A adoração estava ali presente. Sim, o tempo inteiro. Então, se eu sentia saudade, dor, porque a dor ela fica um bom tempo ainda, né? A adoração, eu pegava meu violão,
e começava a adorar, começava a trazer a presença de Deus. Busque o Senhor pela presença, a presença traz cura, a presença traz restauração. Então, a presença de Deus foi quem me moveu muito nesse tempo. Sim, muito bom. E voltando lá na parte do pastoreio, eu fiquei sabendo de uma história assim, muito... eu queria que o senhor contasse um pouquinho que quando o senhor era criança, né, adolescente, batizava as outras crianças dentro de um balde. Batizava o menino dentro do balde. Conta pra gente um pouquinho dessa história. É interessante isso. Eu podia até ter trazido, né, mas quem convive comigo, se tiver um interesse depois, a curiosidade, eu ainda tenho até hoje a agendazinha. Agendazinha que eu fazia o culto. Caraca! Então, vamos lá, tô em casa. Tinha toda uma estrutura. Tem todo um... e aí tem a vizinhança, né? E aí eu chamava os amigos, tudo que eu tinha, os vizinhos, enfim. A gente reunia no quintal de casa, era um quintal grande. E aí eu resolvi, então, falar, vamos organizar esse negócio, vamos. Então, eu sou pastor, e aí colocava lá, pegava os meus irmãos, um botava para ser o presbítero, enfim, tal. Eu organizava o culto, então tinha a palavra inicial, aí quem orava, quem falava, a gente tinha até dízimo e oferta, para você ter ideia. Então, traz as moedinhas que nós vamos comprar o lanche. e aí tinha a palavra, e eu tenho até hoje muitas das ministrações que eu trazia para eles e tal. Então, e aí, num belo dia desse, né, eu falei, cara, o rebanho tá grande, né? Vamos batizar isso, né? E aí, eu decidi batizar os meninos tudo. Meu Deus! Então, eu peguei um balde assim maior que tinha, faz a fila aí, meu povo. Fez a fila, interessante. Assim, a tecnologia hoje, só para aproveitar o gancho, você que tem na sua casa momentos interessantes com o filho, enfim, que seja, grave, registre, porque assim, seria muito interessante hoje mostrar uma foto comigo, os meninos fazendo uma fila e eu com um balde. Batizando. Vem aqui, você aceita Jesus como você aceita. Ele aceita. Bum. Muito interessante. Meio os meninos tudo dentro do balde. E aí, ali nasce um desejo interessante a respeito do pastoreio, do cuidado, né? Assim, eu creio muito que Deus vai nascendo, né? A gente vai olhando as pessoas. E aí nasceu em mim essa questão do cuidado, de falar, vamos cuidar dos meninos. Então, eu cuidava mesmo, assim, no sentido de chegava e como é que tá? Você tá com problema em casa? Não sei o quê. Eu lembro até que teve um vizinho nosso que o pai dele saiu de casa. E aí ele chegou chorando no culto, no nosso culto, né? E aí chegou chorando e falou, mas é porque meu pai saiu de casa, não sei o quê. E aí eu, com ousadia do Espírito Santo, falei assim, então vamos fazer uma campanha de oração. Caraca. E seu pai vai voltar para casa. Olha a ousadia da criança. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas na adolescência. E ele falou, então vamos. E a gente fez uma campanha. E quando terminou a campanha, num dia, no outro, o pai dele volta para casa. Caraca. Então, quando acontecem essas coisas, vai fortalecendo. Fala, cara, eu tenho um chamado para esse negócio, vamos ver. Legal. E aí, desde pequenos, essa questão do chamado de liderança, ele é muito forte. Então, tem esse episódio na minha vida, se tiver algum deles aí, e de batizar os meninos tudo. Eles devem lembrar, né? Teve um doido que me botou dentro de um balde. E me batizou. Me batizou. Cara, mas isso é muito interessante, né? Porque hoje em dia, né, se eu ver várias crianças que não têm essa ousadia, né, essa essência, né? E é muito interessante o que o senhor faz, o que o senhor fez, né? Porque, né, além de aumentar, né, uma expectativa assim, o meu chamado, né? Descobri um chamado ali, Deus colocou no coração do cuidado, né? E tal. Hoje em dia a gente não vê, né? Isso, as crianças. E eu vou te falar que se tem uma coisa que eu aprendi desde novo, é levar a sério as coisas de Deus. Assim, então não era só assim, vamos, não, fazer. Não, eu lembro de pegar no pé dos meninos, os primeiros cursos, de falar, não, isso aqui não é pra gente brincar não, nós vamos orar mesmo, botar os meninos de joelho para orar de verdade, Então ali já crescia ali o pastoreio ali dentro do coração e cresceu, aquele cuidado. O Senhor já colocou ali uma semente, vamos dizer assim, né? Foi plantada. Em relação a poder ajudar as pessoas. Sim. Mas é interessante falar que tudo aquilo que eu vivi na minha infância e na minha adolescência foi uma base muito forte para quem eu sou hoje. Sim. Então, assim, o Senhor me chamou desde novo, eu tive
o privilégio, eu digo, né, assim, e a cobrança é um pouquinho maior, de nunca ter me desviado, nunca ter saído do caminho do Senhor, enfim, o Senhor, eu até brinco muito que Deus olha para mim e fala assim, eu tenho que segurar, porque assim, em relação às coisas de Deus, eu sempre fui muito decisivo. Então, eu decidi assim, cara, eu vou aprender a tocar para me adorar. Eu não levava na brincadeira. Meu primeiro violão, ele tinha as marcas dos meus dedos, Sério? de tanto tempo que eu ficava. Eu falava assim, eu vou aprender. Então, eu botava para aprender. Ah, eu vou aprender a palavra. Então, eu colocava realmente para aprender a palavra. Então, Deus olhou para mim e falou, se esse menino decidir, aí só o Espírito Santo para convencer a voltar, né? Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio de não ter nunca saído. Não ter desistido, Sim. né? E nessa caminhada, conta pra gente um pouquinho se algum desafio que teve nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé. Interessante. Desafio, eu vou falar em relação à igreja. Sim. Acho que o meu maior desafio é o Senhor me chamou pastoreio, mas ter sido isso novo, né? Quando eu sou consagrado, muito novo, com pouco tempo, eu também assumo a igreja, assumo um ministério. E o meu maior desafio era em relação à idade. Eu ouvi algumas coisas interessantes, falar assim, pô, um menino. E quantos né? anos o senhor foi consagrado a pastor? Eu falo novo porque para mim Era novidade, novo, né? Mas né? eu fui consagrado com 26. 26. Com 26 eu fui e com 28 para 29 eu assumo o ministério. Então, mas você vê que tinha pastores muito mais velhos, Sim. enfim, pessoas na igreja mais velhas. Então, eu ouvi, o desafio para mim grande foi esse, romper o filho da pastora. Entende? Esse romper do filho da Sim. pastora para o pastor, ele é desafiador. Claro que eu entendo do quanto há uma cobrança de, mas você recebe muito, porque quem conhece a minha mãe sabe que ela libera o que tem dentro, sem medo, sem dó, independente do lugar e nem da hora. Sim. Mas para mim o maior desafio foi esse, o romper da idade, porque muitas pessoas até olharam para mim com esse olhar de você é muito novo, não sei o quê, tarará. Sempre tem, Sempre tem esse olhar. Na realidade, a gente vai enfrentar isso independente de qualquer coisa. de idade. Esse era um dos grandes desafios. E o outro desafio é esse olhar de você tem que... A minha autocobrança pela perfeição. Sim. Entende? Eu sou filho da pastora, eu nunca me desviei, não sei o quê. Então, Tem que dar o exemplo, né? e você é o exemplo, você não sei o quê. E eu cresci sendo isso. Eu cresci por onde eu passei, as pessoas sempre apontando para mim como você é o referencial, não sei o quê. E isso muitas das vezes coloca uma carga de peso de perfeição que a gente busca, porque como Paulo fala, a gente vai para esse lugar em que Cristo se torna perfeito em nós, mas tirar essa autocobrança e deixar com que aconteça de forma natural o aperfeiçoamento do Espírito Santo internamente em nós, foi algo desafiador. E a igreja Imara foi a primeira igreja que o senhor pastoreou, que o senhor está atualmente, fui consagrado aqui e aqui estou, né? Então, eu passei por outros lugares, mas como pastor, eu fui consagrado já na Imara. Na Imara. O senhor tem alguma experiência assim pessoal que o senhor teve com Jesus, assim, que o senhor queira compartilhar um pouquinho? Porque é bem interessante, né? Tem várias pessoas que têm bastante experiências, né? Tem experiências que podem ajudar muito, assim, de forma... Na caminhada cristã de muitos que estão começando. O senhor tem alguma, assim, que impactou, assim, que o senhor queira compartilhar um pouquinho? Eu vou falar que uma das experiências impactantes que me ajudou bastante na minha caminhada, no meu chamado, foi um dia em que eu estava passando por essas crises de identidade, vamos dizer assim, de, eu estou em um lugar, estou ocupando o outro, Deus está me levando para um lugar, e enfim, o acúmulo muitas das vezes de funções também faz você passar por esse tipo de crise. Então, eu era pai, marido, era profissional porque eu trabalhava fora, né, sempre trabalhei fora. E aí você é pastor, mas você também é adorador e tudo exige muito tempo, tudo exige dedicação. Então, quando um belo dia,
dentro do meu quarto, só eu e Deus, sozinho. Eu comecei a falar com o Senhor, dizendo: Deus, o que eu preciso entender para ser mais efetivo, enfim, para verdadeiramente não confundir as coisas. Uma das coisas que eu digo muito para as pessoas é assim: quando eu estou com a minha família, eu continuo sendo pastor, mas ali eu exerço para eles uma posição de pai para os meus filhos, de marido para minha esposa. Sim. E eu levo o Espírito Santo, porque senão a gente acaba entendendo o chamado como identidade, e chamado não é identidade, né? Então, e isso eu precisei aprender. Então eu estava dentro do meu quarto falando isso para Deus, falando: Senhor, às vezes eu preciso levar, eu preciso ser, eu preciso exercer de verdade o que eu estou. Sim. E eu escuto a voz do Espírito Santo nitidamente. Eu estava com meu violão, como sempre. O meu momento com Deus é sempre acompanhado de adoração, sempre acompanhado de adoração. Sim. Então, eu estava com o violão, adorando ao Senhor. E eu escutei a voz de Deus dizendo simplesmente, sussurrou no meu ouvido de uma forma muito, muito forte. E ele diz assim: deixe eu ter liberdade para transformar você naquilo que eu te chamei para ser. Uau. Tem algo que a pastora sempre diz, que é: Deus vai nos cobrar por aquilo que Ele nos mandou fazer. Sim. Né? Então, eu tenho... Nesse tempo, eu comecei a buscar muito isso em Deus. O que o Senhor me chamou para fazer, mas o que eu preciso me tornar para fazer? Sim. A gente, muitas vezes, aprendeu a ser funcional, né? O funcional é: eu sou da mídia, o pessoal que está aqui acompanhando os meninos, inclusive. Eu sou da mídia. Não, mas é uma função que você está exercendo. E essa função, ela só é uma consequência daquilo que nós somos em Deus. Então, Deus foi me levando para esse lugar. Então, busque em Deus, você que está passando por algum momento desse, busque em oração e adoração, que Deus vai revelar para você quem Ele é. Amém. E tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, nessa questão de qual é o meu chamado, o que Deus me chamou para fazer o que aqui nessa terra, né? E qual, assim, uma dica que o senhor tem para dar, assim, o que a pessoa precisa fazer para encontrar, né? Se encontrar, né, nessa caminhada? Tem muitas pessoas que têm dúvidas, né? Tem gente que fala assim: eu não tenho nenhum chamado. Chamado, eu creio que todos nós fomos chamados para executar algo. Sim. Talento, todos nós temos algum. E a Bíblia, ela relata que cada um de nós somos chamados para alguma coisa. Sim. Né? Tem uns que foram chamados para ter ensino, para ensinar. Aí a Bíblia diz: aquilo que você for para fazer, faça com amor. Faça como se fosse para o Senhor. Com amor. Então, uma das coisas que eu costumo falar, principalmente para os adolescentes, os meninos que estão começando agora, geralmente, não é um padrão, porque se a gente fosse padronizar Deus, ia colocar ele dentro de uma caixinha. Sim. E a gente não pode fazer isso com o Senhor. Ele age de todas as formas. É tanto que a palavra ensina isso, né? Sim. Moisés, ele chama de um jeito, Davi, ele chama de outro. E cada um, ele vai tendo um chamado diferente. Até o próprio Cristo, chamando os seus discípulos, manifesta esse chamado de forma diferente. Sim. Então, ele é muito particular, né? Quando ele vai chamar lá Pedro, Tiago e João, ele vai no barco e, através daquilo que eles faziam, o Senhor chama eles. Mateus não. Mateus, ele só passa e fala: Mateus, segue-me. Aí Mateus era cobrador de imposto, deixa aquilo que ele estava fazendo e segue Jesus. Então, o chamado, ele é muito particular nesse ponto, né? Independente daquilo que você esteja fazendo. Ele é muito individual. Agora, uma das coisas que eu costumo dizer geralmente, pelo menos comigo funciona muito isso: o meu chamado, ele traz amor. Ele traz essa paixão, ele traz essa devoção para aquilo que você começa a fazer. Então, eu comecei, e para quem é novo, a igreja, ela te proporciona isso. Sim. A igreja, ela tem um papel institucional dentro da sociedade muito bom. Sim. E eu acho que mesmo você sendo cristão ou não, que esteja acompanhando agora, você vai concordar comigo. A igreja leva a criança e o jovem a lugares onde ela afirma princípios necessários para uma vida adulta saudável. Não estou nem falando espiritual, tá? Falando saudável. Então, leva para esse lugar. Onde você pode, o adolescente, a criança, ela pode experimentar a dança, o teatro, a música, a parte
da fala, porque vai levar isso para a vida inteira, falar em público. Então, a igreja ajuda muito isso. Sim. Então, se você começou, um exemplo, né, você que está assistindo a gente aqui, começou a participar do teatro da sua igreja, e aquilo gerou em você, vai começar a gerar em você amor, não sei o quê, e pô, vai levando para esse lugar. Sim. Aí, mas teve outros pontos que você começou, pô, isso aqui não está legal, não tô, porque assim, vai ter o chamado que eu nasci para isso. Lhe queima, né? Como a adoração fez em mim. Como adoração. Ela veio e me pegou e falou, cara, eu quero isso pro resto da minha vida. Nada me arranca desse lugar. Me trouxe isso. Tem outras coisas que não, que vai, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo. Sim. Mas chamado, ele sempre vem um firmamento, uma afirmação do Espírito Santo dentro de você, uma testificação do Espírito Santo dentro de você. Então, se eu puder te dar uma dica, olhe para aquilo que tem gerado em você amor pela presença. Seria amor pela presença, amor por Cristo, amor por quem Ele é. Então, isso vai firmar em você. Sim. O seu chamado. Pelo menos, uma das coisas que eu poderia falar é isso. Caraca, é muito interessante, né, a questão do chamado, fazer com amor, né? O amor, você tem aquela coisa de fazer por fazer, mas quando você faz por amor a Cristo, por amor por quem Cristo é, né? As coisas se tornam melhores, né? O segredo do que você está falando é o amor a Cristo. O amor ao chamado. O amor ao sem apontar ele para o Senhor. Sim. Ele, em determinado momento, ele vai saturar você. Sim. Então, leve esse amor à presença de Cristo, à presença do Senhor. Porque homens vão falhar, homens vão errar, e muita gente morreu no seu chamado, porque olhou muito para homens, olhou para não sei o quê. E nem todo mundo vai estar naquele dia bom. Não, vai ter aquele dia que você vai acordar, você vai estar doente, não sei o quê, está com problema, não sei o quê. Se você olhar para o estado natural do homem, ou emocional daquele momento, você que está de fora vai olhar e vai querer parar. Se o seu olhar está voltado para quem Cristo é, para o que Cristo está fazendo na sua vida através desse chamado, você não para. Sim. Você pode até ficar cansado, você pode até, em determinado momento, falar, ai, Jesus, sabe? Mas você não para. O senhor já se sentiu assim em algum momento nessa trajetória, nessa Mais caminhada? fácil você contar quando não sentiu. Porque, como pastor e tal, você passa por esse momento. Sim. Você chega nesse momento de saturação. E uma das coisas que me ajudou a vencer isso foi entender, viver o tempo que eu estou vivendo. Sim. Então, se eu estou em casa, eu não levo, eu tento não levar aquilo que é externo, a gente compartilha. Sim. Mas quando você trabalha fora, então quando eu ia trabalhar fora, quando eu estava naquele momento, eu estava como profissional naquele lugar, eu manifesto quem Cristo é, sim, manifesto a presença, isso a gente não deixa, sim, mas eu estou ali como profissional. Sim. Então o meu foco, a minha preocupação é entregar o meu trabalho. Então, se eu estou como amigo naquele momento, eu manifesto os princípios de Deus, manifesto o cristianismo, manifesto Cristo, mas ali eu estou como um amigo. Então, eu aprendi a não acumular, porque isso me matava. Então, eu chegava no trabalho, a minha preocupação era, a igreja está vivendo, tem que me resolver isso na igreja, lá em casa eu não sei o quê, os meus filhos, os meus amigos, e não sei o quê. E aí, você chega num ponto que você fala, não, quando eu aprendi a dividir isso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem dentro de casa rotinas, sim, que nos apontam para um lugar de família. Né? Não só com um lugar como o corpo de Cristo, que você na sua casa é corpo de Cristo, sim, mas aponta muito para esse lugar de família. Então, o almoço em família, o nosso almoço todo mundo celular virado em cima da mesa. Sim. Não, vamos compartilhar como é que foi o dia, vamos compartilhar como é que foi a semana, enfim, mas sem o celular. O nosso devocional, um momento que a gente compartilha da palavra ali como corpo, ali, mas como família. O dia da família que a gente tem, né? O dia da família, que é o dia que um dos integrantes da família escolhe o lugar para onde a gente vai, o que a gente vai fazer diferente, e os outros compactuam, né? Falam, vamos junto. Então, sim,
eu quero jogar pedra na lua. Vamos Os todo mundo outros jogar estão pedra na ali lua. jogando. Então tem muito isso. Isso é muito interessante, né? É bom que une, né? Se une, reúne a família, fica todo mundo unido ali, divertindo, descontraindo. Isso é o que falta, né? Em várias famílias, né? Tem muitas pessoas que levam, né, o trabalho para casa, isso acaba, né, desgastando, cansando, leva para a igreja, né? Muitas pessoas têm um ministério, mas está focado ali nos problemas da vida. Isso é muito interessante o que o senhor falou. O que a gente precisa aprender é igreja, família foram feitas, né? Vou colocar esses 2 pontos aqui, esses 2 núcleos. Eles foram feitos sim para ajudar, foram feitos para a gente compartilhar. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é peso, todo fardo que é pesado, a gente não joga sobre o outro. Sim. Então, o grande ponto é que muitas vezes a gente vem com esse fardo pesado da rotina e a gente quer jogar o fardo pesado sobre o outro. Não. A gente pega esse fardo e joga sobre Jesus. E aí a gente anda com o outro para um ajudar o outro, né? Andai de 2 do que um, porque se um cai o outro levanta, nananã, e tudo isso é necessário. Então, é importante entender isso. Todo fardo ser jogado em Cristo. Sim. Amém, amém. Então, continuando esse papo, né? Então, qual a dificuldade que o senhor acha, assim, né? Tem muitas pessoas no mesmo ministério, ministro de louvores, né? Nesse ministério de louvor, tangedores, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades, assim, nesse meio, em questão de, eu vou fazer, mas eu não sei se eu estou fazendo com excelência. E muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação ao que está fazendo, né, se realmente está se entregando, né, porque tem tem uma busca, né, tem uma entrega ali naquele momento. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como vencer, né, essas dificuldades, esses medos. Então, a adoração é algo muito interessante. A música é algo interessante porque a música em si, ela foi criada pelo Senhor. E talvez seja um dos grandes meios em que a alma ela seja alcançada de uma forma especial. Aquela musiquinha do político, aquela musiquinha da propaganda que vai, né? Ela vem, fica e não sei o que. Tem uma musiquinha em Palmas que é muito famosa, que é 0800, né? Ela vem, ela gruda na gente. Gruda na mente. Porque a música ela tem esse poder de alcançar lugares em que talvez palavras, enfim, não alcance. Então, a adoração ela tem esse poder já, esse poder de alcance, né? Sim. Quando ela vem com a presença do Espírito Santo, ela tem um poder de cura, de restauração, um poder de alegria muito grande, né? Eu costumo dizer assim que se você passa uma semana assistindo um filme romântico, Sim. né? Sua alma ela tem de ir para esse lugar porque você foi cheio daquilo. Sim. Né? A mesma coisa quando quem gosta de assistir filme de terror. Eu não é uma coisa que eu assisto tanto, mas quando você assiste, a sua alma te leva para esse lugar de medo, esse lugar de pavor, esse lugar onde você está andando na rua no escuro e a qualquer momento você sai correndo. Sim. Então, porque a sua alma se encheu daquilo. Da mesma forma que se você pegar esse mesmo filme de terror, tirar a trilha sonora e botar uma trilha sonora de um desenho animado, você não sente mais medo. Sim. Porque a música ela tem esse poder de alcance. Sim. Então, esse entendimento de como eu estou entregando ao Senhor. O grande ponto que eu costumo dizer é que a gente não tem um medidor. Se tem, por favor, irmãos, eu não conheço. Não, e pela palavra não se diz, porque a Bíblia diz que o único que pode encontrar um coração é o Senhor. É tanto que ele diz, estou sobre a terra à procura, né? É uma das coisas que a palavra diz que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores. Onde eles estão? E quem encontra? Não é o meu medidor, nem o seu, nem da igreja, enfim, é um medidor que é o próprio Espírito que alcança. Então, assim, o primeiro ponto é esse, é o Espírito que nos alcança, né? Sim. Por esse poder que a música tem, a gente, muitas das vezes, precisa entrar em um lugar onde nós somos guiados pelo Espírito. Então, será que eu estou entregando? Será que eu não estou entregando? Será que você simplesmente está
dando liberdade ao Espírito Santo. Sim. A gente tem hoje uma grande ajuda, vamos dizer assim, tecnológica. Você consegue qualquer coisa por frações de segundos Sim. em qualquer lugar do mundo. O que a Europa está fazendo em relação à música? O que a Inglaterra, que é um grande celeiro musical, a música inglesa, o que a música americana, né, que hoje é uma grande influência no mundo, a música gospel americana é uma grande influência no mundo, o que eles estão fazendo? E a gente tem esse acesso muito forte. Né? Ao mesmo tempo, esse acesso muito fácil, ele também pode trazer influências comportamentais, que é o que eu costumo dizer. A gente acaba indo para um lugar de performance, a gente acaba indo para um lugar onde a gente se preocupa muito com o som, com a luz, com a qualidade. Isso é preciso, sim, isso é necessário. Mas a Bíblia diz que ele não procura melhor performance. Ele não está procurando um melhor cantor, ele não está procurando um melhor tocador, ele está procurando um coração que eu adoro em espírito e em verdade. Então, se o teu coração ele está em espírito e ele está em verdade, o que é essa em verdade? Em verdade é, Senhor, eu libero o meu coração, porque hoje eu estou mal pra caramba. A minha adoração, ela é liberada para que Deus alcance o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo e transforme a minha vida. Então, eu costumo dizer isso, em espírito e em verdade, é um coração quebrantado, contrito, né? Agora, a gente não deixa de preocupar com a luz, com o áudio, com o som. Não dá para mim oferecer, enfim. Dá para o Senhor escuta toda coisa, mas se eu pegar um microfone, colocar na mão de alguém e sair, vai correr, as pessoas vão correr da igreja. Então, é tudo com excelência. A gente pega os cantores do mundo hoje, seculares, né? Pô, eles gastam horas estudando, horas em estúdio, horas não sei o quê. E às vezes para o Senhor a gente acha que é o resto do meu tempo, o resto do meu talento. Eu não preciso ensaiar, eu não preciso... Não dá. Se você tem entregado ao Senhor o seu melhor, Ele vai encontrar. Você vai encontrar nele esse lugar, né? Onde, eu entreguei tudo. Eu sempre digo, você que me acompanha nesse chamado também, sabe que eu falo isso. Você pode ter errado a nota, você pode ter errado a letra, você pode ter errado o ritmo que foi. Mas se naquele momento você estava entregando tudo que era seu, Deus recebeu. Ele recebeu. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, o melhor ele é baseado naquilo que eu entrego. Sim. Amém. Sabe? Porque Deus ele conhece o nosso coração. E é isso que eu acho bonito. Eu posso pegar aqui essa taça e posso pegar um copo descartável. Sim. As duas coisas te servem água. As duas coisas você vai beber água. Sim. Mas qual que é a melhor para beber? A taça. A taça. Porque é bonita, porque né? É bonita, porque enfim, o melhor é a taça. Sim. Para Deus é a mesma coisa. Dentro de mim vai oferecer água para o Senhor. Sim. Mas será que eu estou entregando um copo descartável? Eu nem ouvi a música e nem ensaiei em casa. Uau. Nem sei, nem gastei tempo. Eu refinei o meu chamado, refinei a canção, entendi o que Deus queria e entreguei para Ele com taça, com o melhor. Entende? Então, você que está nos ouvindo, eu queria deixar isso para você. Você que tem chamado de adoração, refine o seu chamado. O altar, ele é um resultado daquilo que a gente vive em casa. Então, a adoração não é música, a adoração é um estilo de vida. Eu costumo dizer isso, é um chamado de vida. Sim. É o que eu me encho como palavra, porque o adorador hoje não gosta de orar e nem ler Bíblia, né, adorador que está me ouvindo? Então, vamos ler a Bíblia, vamos orar, gastar tempo. E aí, quando eu chego para cantar, seja em lugar que for, porque o adorador não é só o altar, o adorador é quando você reúne na sua casa para você cantar sozinho, quando você está com seus amigos, não sei o quê. Vou adorar, o seu refino de palavra, o seu refino de adoração transborda sobre o outro, né? Coríntios diz algo interessante, que ele vem para trazer algo que ele é firmado, ele é permanente e ele é transbordante. Se não me falha a memória, é 1 Coríntios 15. Firmado, algo que eu firmo, algo que eu permaneço e algo que transborda. A adoração é isso. Ela é firmada no nosso coração. Ela é permanente. O que é ser permanente em adoração? Eu não adoro só quando eu vou ensaiar, só quando eu estou na escala, só quando não sei o quê. Não, eu não adoro. Ela é permanente. É lavando a casa, é trabalhando, é no meu carro, é permanente a adoração. E ela é transbordante quando eu adoro do seu lado e aquilo que flui de mim, que é o Espírito Santo, te alcança. Sim. Então, existem momentos em que... Cara, eu falo pra caramba, a gente vai terminar. Existem momentos em que a adoração ela gera emoção, porque é música.
é notas, né? Sim, Então, vai gerar emoção. Mas tem momentos que você está do lado de alguém que aquela pessoa, ela levanta uma voz em adoração, ela canta alguma coisa da palavra, ela canta uma canção e você é curado. sim, Você fala, cara, eu fui curado. Eu estava tão triste, eu vi aquela pessoa orando, aquela pessoa adorando, eu estou saindo restaurado, né? Estou saindo mudado, enfim, estou saindo alegre. Pô, estava com dor, eu tenho relatos de pessoas que chegaram na igreja com dores, né? sim. Pô, dor de cabeça, dor no corpo, dor num lugar específico. E depois da adoração, eu fui curado, porque o Espírito Santo é quem cura. Então, esse entendimento é necessário. Eu firmo, eu fico permanente e eu E transbordo. transborda. E é interessante, né, essa busca, né, que todo mundo tem que ter. E do secreto, né? Jesus fala na Sim. palavra do secreto, né? Que é importante você ter o seu momento, o seu devocional, só você e Deus. Importante porque a canção nada mais é do que falar daquilo que você... A canção é eu estou propagando algo. Música é isso, estou propagando algo. Infelizmente, as músicas que a gente vê por aí hoje em dia Sim. propaga muito prostituição, promiscuidade, Sim. né, traição, não sei o quê. Ela está propagando algo. A música do Senhor, ela propaga quem Deus é. Sim. E aí a gente vê muitos ministros hoje, como é que propaga o Senhor se eu não conheço esse Senhor? Sim. Não tem como Não- eu vou falar do meu carro, um exemplo. Sim. Eu não conheço o meu carro, não sei que potência que é, que ano que ele é, se eu tenho que colocar água ou não, é a gasolina ou é álcool? Pô, eu tenho que fazer manutenção há quanto tempo? Aí eu vou falar de algo que é muito mais importante. Talvez seja a coisa mais, talvez não, é a coisa mais importante que nós Sim. temos na nossa vida, que é Deus. Aí você fala assim, beleza, então propague esse Deus através da canção. Canção. Então quem ele é? Ele é um Sim. Deus. Como que funciona esse Deus? Para quem está ouvindo uma canção cristã, tem buscado respostas na maioria das Sim, vezes, né? sim. Seja para dor, para tristeza, para depressão que a gente está vivendo, ansiedade que a gente está vivendo bastante no mundo hoje em dia. Sim. Mas às vezes busca uma resposta. A resposta ela é Deus e ela vem através da canção. Então conheça esse Deus que você está servindo, Sim. orando, lendo a palavra e trazendo essa verdade para dentro de você. Sim. É uma coisa que eu aprendi no meu chamado, só para complementar, Sim. né? Não o povo vai ficar enjoado, né? Só para complementar, eu tenho aprendido algo que é eu coloco para fora aquilo que eu tenho aqui dentro. Sim. Eu não sei se você lembra, né? Mas na igreja a pastora ela ministrou uma vez algo que marcou a minha vida, e se eu estou carregando um suco nesse água igual está aqui, tá? Se eu estou carregando água, você vem e esbarra em mim, o que vai derramar é a água, porque é a água que contém dentro do copo. Uma coisa que eu aprendi para ministrar a palavra e para adorar, eu não preparo, Sim. né? Eu não vou me preparar para aquilo. Não, eu vivo a verdade de Deus, show. Sou cheio dessa verdade e essa verdade transborda quando eu esbarro no problema, quando eu esbarro na dificuldade, quando eu esbarro no aconselhamento. O aconselhamento vem e esbarra em você. Pô, preciso de um conselho. A verdade que está aqui dentro, ela vai ser, né? Por exemplo, tem muita gente que está vivendo uma verdade de casamento tão ruim que quando alguém Esbarra. quando o aconselhamento esbarra nele, me aconselha, eu caso ou não caso? Pela verdade que ele está vivendo, ele fala, pô, não casa não. Casamento é horrível, não sei o que, você vai se prender, nananana. Mas se a verdade que ele está vivendo é de um casamento pleno em Jesus Cristo, ele não vai esconder a verdade. Você vai ter problema pra caramba. Você vai não sei o que, vai ser difícil. Sim. Mas é plenitude, é alegria, é muito bom, não sei o que. Então a verdade que a gente vive é uma verdade que a gente põe para fora. Sim. Então, adorador, busque viver a verdade, para na hora que você abrir a sua boca, a água seja a água da fonte da vida que sai. Sim, amém. Amém. E questão da música e da adoração. Tem muita gente, né, que confunde a música e a adoração. Qual a diferença entre a música e a adoração? Aí a gente pode entrar aqui, a gente pode fazer um podcast de 100 dias, um ano, botar um monte de pastor, um monte de ministro de louvor, que a gente vai ter um monte de opiniões, né? De opiniões, é uma questão bem polêmica. Música, não sei o quê, adoração. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Louvores.
pela palavra, a música e a adoração é diferenciada pela presença. Amém. Eu posso cantar uma adoração, eu posso cantar... Nós dois podemos cantar a mesma canção. Sim. E ela pode ser adoração para você e ser uma música para mim. Ou ela pode ser adoração para mim e ser uma música para você. Vai definir muito pela manifestação do Espírito, por aquilo que eu entrego. Que eu entrego. É associada à busca, né? Sim. Essa busca. Esse quebrantamento, né? Esse quebrantamento, sim. Entregar A entrega, de verdade. sim. Se tornar um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Diante de Deus. E ele não rejeita, né? Ele diz que a mão dele não rejeita um coração assim, que era o coração de Davi. Sim. E é interessante, né, a questão do ouvir, né? O que a gente tem ouvido, né, no mundo atual hoje em dia. Tem letras que são um absurdo, né? E a gente acaba ouvindo, né? Então, isso do ouvir vai, né, alimentando aquilo, os sentimentos. A gente se alimenta de tudo. De tudo. Né? Igual o exemplo que eu dei do filme, né? Sim, do filme. Aquilo que a gente vai alimentando vai nos conduzindo para viver ou não viver certas coisas. Sim. Então, eu costumo dizer assim, o que a gente escuta vai nos alimentar independente de música ou não, tá? Vou aproveitar esse gancho para falar o seguinte, com quem nós sentamos à mesa define muito o destino que apontamos à nossa vida. Sim. Tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem muito disso. Então, com quem eu sento na mesa e compartilho, aponta o destino para onde vai a minha vida. Sim. Porque a gente fala, não, eu só escuto música de adoração, mas você só anda com companhia que não fala de Deus. Pô, eu só escuto conselho, pô, eu só compartilho não sei o quê. Não estou falando para você deixar de ter amigo, não sei o quê. Sim. Não estou falando nada disso. Estou falando que aquilo que a gente compartilha, a gente se alimenta. Então, busque ouvir, enfim, compartilhar. É tanto que a Bíblia diz que o enchimento, o se encher do Espírito, é quando nós nos reunimos e cantamos louvores, falamos da palavra. Né? É nesse momento que nós somos cheios do Espírito. Então, tenha o cuidado disso, daquilo que está entrando no nosso coração, porque vai transbordar uma hora. Amém. Como a gente está falando de músicas, ministério, qual o conselho que o senhor tem hoje para quem está começando, né, no ministério de adoração ou em qualquer outro ministério? Um conselho assim, top. Tá, vou tentar ser bem breve em relação a isso. O primeiro de tudo é, Deus seja o centro. Sim. Centralize Deus em todas as coisas. Segunda coisa, se cerque de pessoas que já estão no lugar onde você quer chegar, ou estão querendo ir para esse mesmo lugar. Pô, eu estou em um ministério de adoração. Eu vou dar um exemplo bem do jeito que eu dou, quando eu estou pregando. Bem besta. Um exemplo bem besta. Pô, eu quero aprender a tocar violão melhor. Ou eu ando com alguém que já toca um violão melhor, ou eu ando com alguém que quer aprender comigo chegar nesse lugar. Então, centralize Deus na sua vida. Ande com pessoas que já estão ou estão querendo chegar nesse lugar. Porque se você andar com pessoas diferentes disso, pô, larga esse negócio. Sim. Você não canta nada. Que voz é essa? Eu não sei o quê. E aí você fala, larga mão. Só te desmotiva. Não. Ande com pessoas que já estão lá. Vem, eu saí do lugar onde você está e cheguei aqui. Então vem que é possível chegar. E eu trilhei esse caminho, não sei o quê. Ou, vamos junto. Ou, vou chegar lá também. Não, vamos lá. Então, esse é o ponto. E um terceiro é, dedique-se a isso. Nada vem. Não espere que o seu pastor vai fazer milagre. Não espere que o seu líder vai fazer um milagre. Não espere nada disso. Dedique-se. Deus, ele nos ajuda. Mas decisão parte muito da gente. Parte muito. Ele diz, eu estou à porta, estou batendo. Se você abrir, ele vai entrar. Então, decisão. Sim. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, de todo o teu coração, as bênçãos virão, né, te alcançar. Decisão. Então, decida se dedicar a isso. Sim. Seria isso.
E a Bíblia diz, né, que o reino de Deus é medido por esforço. Tomado por esse esforço. E haja esforço nisso. Sim. Eu Da digo, dedicação, né, o esforço. servir a Deus é decisão de esforço. Pô, a gente vai fazer uma faculdade, esforço. Vai casar, esforço. Trabalho, esforço. Deus, né, conquista de sabedoria, de conhecimento, esforço em Deus. Sim. Decisão. A gente precisa muito disso, de decidir. Então, vocês que estão começando aí, decidam. Isso, decidam se dedicar. A gente vai já chegando para o final. Eu não sei, né, como funciona a mente aí, mas vamos num bate e volta? Se você perguntar para quem convive há muito tempo, vai falar assim, não vai ser bem um bate e volta, vai ser talvez um bate, pensa e volta. Você já me fez isso, né? Pastor, isso. Calma aí, filha. Vamos orar, né? Sim. Vamos não sei o quê. Sim, vamos sentar, vamos É conversar. exatamente isso. Então, mas vamos tentar esse bate e volta Então, aí. bora Talvez lá. eu bata uns balãozinhos antes de devolver. Bora lá. Um filme. Filme. Você fala escolher um filme ou tipo de filme? Tipo de filme. Um tipo de filme, um romance, Tipo um de terror. filme. Eu tô aprendendo, eu gosto. 3, pode ser? Vamos de 3. Vamos de 3. Vamos de 3. Histórias reais, gosto muito. Cristãos e comédia. Comédia. Que rir é comigo mesmo. Essa cara de sério gosta de rir de qualquer Mas coisa. Um versículo. Um versículo. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E antes que você nascesse, te dei as nações por profeta. É o meu versículo preferido da Bíblia. Uau. Quem é Deus para você? Deus, Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Um hobby. Sem ser violão, jogar um gamezinho. Eu gosto. O pastor gosta. O pastor joga. O pastor joga. Eu gosto de jogar um futebolzinho num segredo videogame. revelado. Segredo revelado. Quem quiser bater um playzinho depois, a gente tenta achar um horário. Porque hoje já não está tão assim como antes, né? Estou fazendo um discípulozinho aí. Família. Família é um suporte para todas as coisas. Todas as coisas, família. Eu não falo que a base é Cristo, mas eu falo que a família é um suporte de amor em todas as coisas. Ministério? Ministério, ele é importante. Eu não vou falar que ministério é tudo, mas ministério, ele é muito importante para o reino. E aí o reino que eu estou falando, é lá quando a gente for chamado, subir, o ministério é muito importante para que lugar a gente vai ocupar no reino. Sim. E um recado para o Saulo de hoje e o Saulo daqui 10 anos. Essa foi forte. Essa você me surpreendeu. Daqui 10 anos, se daqui 10 anos eu olhasse para hoje e o que eu estava falando, cara, não para. Não para, Saulo. Continua. E eu queria te dar mais um conselho. Daqui 10 anos, quando você estiver olhando para esse momento, vale a pena. Tudo em Deus vale a pena. Tem as dificuldades, tem momentos em que a gente fala, pô, não dá, vamos parar. Vai ter, vai e vem. Tem uns momentos que você fala, pô, será que estão entendendo? Sim. Faça em Deus. Continue fazendo em Deus. Continue fazendo em Deus. Continue não olhando para as pessoas. Continue não olhando se as pessoas estão entendendo o que você quer fazer, o que você está falando, ou quem é você. Continue. Continue. Uma pauta da minha vida é não olhar para o outro. Ou o que o outro não faz, o que o outro faz não pode mudar quem eu sou. É a essência, né? É a essência. Então é isso, Pastor Saulo, foi um prazer. Foi muito bom esse papo.
Quem sabe não teremos uma segunda edição com o pastor Saulo, né? Quem sabe? Vocês vão me ver bastante por aqui. Sim, foi um prazer imenso, né, bater esse papo e espero que Deus continue abençoando, né, o ministério, seu ministério, a sua Amém. vida, a sua família. Podemos aproveitar Sim, um momentozinho à vontade. para dar um recado para você que está nos assistindo. Sim. Vamos aproveitar todos os meios. A igreja ela tem uma Campimara todos os anos. Eu quero aproveitar para estimular você a fazer a sua inscrição, né? Procure, a gente pode usar o e-mail aí, coloca no comentário, tem o Instagram da igreja, tem para que você vá. Acontece nos períodos de carnaval, né? A gente vai ficar juntos ali. É um momento de muita palavra, muita presença. A gente tem também um tempo ali que a gente passa juntos, né, em comunhão. Mas Deus, ele opera grandiosamente. Pastor, como é que eu faço para isso? Não, coloca aí, procura, não sei se dá para os meninos lá, o pessoal da mídia depois colocar um linkzinho aí, uma foto, uma imagem, enfim. A gente vai deixar o linkzinho aqui, só clica. Bota um linkzinho aí, para você ir lá para o WhatsApp para ser atendido, para algum portal, enfim, é com eles esse negócio. Mas a gente, é uma bênção, vá. Pô, como é que funciona esse negócio? Procura alguém na igreja depois, você que é de fora, você que não participa da congregação junto com a gente, nos procure. A gente vai usar as redes sociais aí para colocar testemunhos depois de pessoas que participaram, foram curadas, foram restauradas, enfim. Foi uma bênção e 2025 está chegando e será uma bênção. Fora isso, você que mora aqui, perto da 112, antiga 112, 1106 Sul, enfim, faça-nos uma visita, vem nos visitar, vem conhecer a igreja, vem conhecer o que a gente tem exercido, feito, trabalho. Você que é adolescente, jovem, gosta de jogar um vôleizinho, a gente tem um grupo de vôlei na igreja, gosta de um videogame, vem também que a gente joga. A gente tem um trabalho de adolescente, de crianças, enfim, vem, participe, conheça a igreja, conheça o que a gente tem feito. À disposição, valeu, o papo foi... Top! O papo foi 10, falei demais, desculpem, mas é foi assim. Ótimo, ótimo. E é isso, galera. Muito obrigada mais uma vez, pastor Saulo. Muito obrigada a você que nos acompanhou e espero que tenha edificado a sua vida assim como eu fui edificada. Foi muito gratificante e espero vê-los no segundo episódio do Imara Cash. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Compartilha. Tchau!